Então, estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos falando sobre os 6 objetivos da fé. E veja bem, aqui nós estamos falando dos 6 objetivos, que quer dizer, esses são os 6 propósitos da fé na vida da gente, que vai mostrar o que é que a fé está propositado a produzir em nós como os filhos de Deus. Então, para introduzir essa, eu vou contar uma pequena história sobre um músico dos Estados Unidos, Ele, esse Jim Croce é o nome dele, e ele estava atuando mais nos anos 80, então se você não conhece ele, está tudo bem. Mas o Jim Croce era famoso por suas histórias que ele cantava dentro das músicas deles. Ele criava personagens, e esses personagens, realmente, no seu sentido, colavam com a cultura americana. E nesse caso, um dos mais famosos personagens dele era um senhor chamado Leroy Brown, que era um durão lá do Chicago, nos Estados Unidos. E o reinado dele, no Chicago, como um durão, terminou um determinado dia em um confronto violento com outro durão. Na canção, e esse motivo que estou levando isso à tona, é que na canção ele cantou uma frase agora famosa, que acontece, que descreve a vida espiritual de muitas pessoas no dia de hoje. E o que ele falou sobre Leroy é que a briga começou entre Leroy Brown e esse outro cara, e ele disse que ele estava esfaqueado em um ou dois lugares, foi atirado em mais 2 lugares, e quando ele caiu no chão, Leroy Brown parecia uma quebra-cabeça com algumas peças perdidas. Olha, eu gosto de quebra-cabeças. Você talvez goste. Você, como eu, você dedica um determinado tempo, talvez diversas horas, montando uma quebra-cabeça dessa. E daí você está quase ao fim, chegando ao finzinho, daí você percebe que você não vai poder completar a quebra-cabeça, porque 2 ou 3 pedaços, peças, estão faltando. Então você está frustrado, não vou poder terminar a coisa, não vou ver a coisa completa, investir todo esse tempo só para chegar ao fim e tem pedaços faltando. Em certo sentido, essa é a realidade espiritual de muitas pessoas. Não entendendo eles o propósito, pelo qual a fé atua na vida deles, não entendendo o propósito da fé dentro da sua vida, o que a fé está tentando produzir. Eles, como Leroy, parecem como um jigsaw puzzle ou quebra-cabeça com algumas peças faltando. Bem, veja, se a nossa vida espiritual tem componentes diferentes, então uma vida espiritual completa teria que incluir todos eles. Caso contrário, constatamos que temos buracos em nossa vida espiritual. Temos deficiências espirituais, coisas que nós não acrescentamos à nossa fé no decorrer da nossa vida. Então, nós vamos, nessa lição, identificar os 6 componentes da fé, os 6 propósitos da fé na vida da gente. E o fato que crentes hoje não podem nem identificar os 6 objetivos da fé, o que é que a fé está querendo produzir na minha vida? O fato que a gente não pode identificar esses valores, esses objetivos no dia de hoje, ilustra um pouco o descaso da nossa parte. Que nós temos um certo desrespeito, tanto pela palavra como a história da igreja
E, francamente, eu diria, temos uma disposição de nadar no lado raso da grande piscina da fé, ou seja, ao invés de sondar as profundezas da piscina da fé e saber as coisas mais profundas, não, estamos bem, só nadando aqui na superfície, está tudo bem. A gente não tem nenhum intuito, nenhum desejo de ir mais fundo. Então, como eu disse, se a nossa vida espiritual tem componentes diferentes, então uma vida espiritual completa deve incluir a todos. Então, fontes diferentes utilizam termos diferentes para descrever esses 6 componentes ou 6 categorias de crescimento espiritual. Mas sem a presença de cada um desses, né, objetivos, nossa fé irá aparecer, como Leroy Brown, como uma quebra-cabeça com algumas peças perdidas. A história nos ensina como a fé é composta de vários componentes e insiste que estes componentes fornecem uma medida essencial do nosso êxito como seguidores. Deixe-me colocar dessa forma. A vida espiritual de uma pessoa inclui várias atividades e disciplinas. Isso faz sentido. Uma fé adequada irá promover e incluir todos eles. Teria que incluir e promover todos esses objetivos. Na verdade, suspeito que a confusão religiosa de hoje e a confusão que existe entre instituições religiosas hoje podem ser compreendidos, pode ser tão simples quanto a qual desses critérios cada organização afirma e promove e qual dessas aquela instituição, organização quer ignorar. Veja, as diferenças entre as instituições religiosas concorrentes podem ser tão simples quanto de quais dessas ela está acatando e quais ela está resistindo ou ignorando. E eu sustento que ignorar qualquer uma dessas, desses critérios já é prejudicial ao espírito. Consequentemente, nossa prática de fé é diretamente ligado aos valores e aos temas presentes por cada um desses 6 elementos ou componentes de fé. Tudo bem. Olha, para algumas pessoas, eles chamam isso, esses valores, esses componentes, disciplinas. Outros chamam de tradições, outros de movimento. Eu vou também usar termos de componentes e vetores de crescimento, e você vai ver por que isso daqui a pouco. Mas seja que for a terminologia, a realidade é a mesma. Quem somos em nossa vida espiritual, os valores que defendemos, nossas prioridades espirituais, até a nossa própria identidade espiritual, serão definidos pela obra única de Deus em cada uma das nossas vidas, à medida que apropriamos esses 6 elementos de fé. E incluímos esses 6 elementos de fé, né, como metas em nossa vida, em nossa caminhada espiritual. Veja bem, como veremos, esses 6 vetores de crescimento diferentes irão compor o que eu estou chamando nosso DNA espiritual. Eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco, mas por enquanto, né, nosso DNA espiritual. E eu vou descrever isso na lição a seguir. Então, vamos investir o resto dessa lição apresentando os 6 objetivos da fé. Em nossas sessões subsequentes, nós vamos levar cada um por sua vez e vamos, né, tratar mais
profundamente, mas essa lição só a introdução. A primeira, né, é a tradição contemplativa, né? Então, essa tradição visa a fé como uma busca pessoal de Deus. Esse movimento, essa tradição no componente, valoriza e investe em atividades que aprofundam, né, o relacionamento individual nosso com o Pai. Antes que a fé seja, né, uma coisa social, ou seja, alguma coisa sobre a igreja, o corpo unido, ou antes de embarcar em qualquer missão, ou seja, é uma finalidade, algum projeto, a fé antes e primeira se aproxima a Deus. Isso é muito importante. Em Salmos 42, Davi descreve essa imagem. Ele disse como a corça anseia pelas águas correntes. Assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa é a mentalidade de um crente contemplativa. Esses buscadores representam a alma da fé. Consequentemente, como eu falei, antes da fé ser uma coisa social, antes de se reunir, antes de assumir qualquer empreendimento, a fé antes embarca na procura de Deus. Está primeiro querendo se aproximar a Deus. A história está cheia de místicos, eremitas e clérigos que dedicaram suas vidas inteiras à busca de Deus. Essenciais para o movimento contemplativo é a oração, o jejum, as disciplinas espirituais, o estudo bíblico e a busca incessante de Deus. Este é o componente contemplativa de fé. A ideia é que ela quer, né, ela quer criar dentro de você fome e sede para tudo que é Deus. Né? Um versículo típico para contemplativo seria do profeta: você me buscará e me encontrará quando me procurar de todo o coração. Tá bem? A tradição contemplativa. Segundo, é a tradição de santidade. Então, antes que a fé seja sobre a missão ou qualquer empreendimento, a fé antes lida com o caráter e a pureza daqueles que Deus tem chamado. A carta de Paulo à igreja em Éfeso começa com esta afirmação, capítulo 1, versículo 3, ele disse: porque Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo estabeleceu a santidade como o objetivo principal de Deus na vida do cristão. A santidade foi ordenada por Deus antes do mundo começar. Pensa sobre isso. Antes da criação, Deus já tinha propositado uma vida santa para você e para mim. Por conseguinte, o crente deve levar a sério o desafio de santidade. O componente de santidade afirma que a santidade é fundamental. Né? Como podemos levar a sério a questão de transformação do mundo se nós permanecemos ainda conformados ao mundo em relação aos nossos modos, valores e prioridades? Nossa capacidade de atrair os outros para Deus depende de uma diferença nítida entre o caráter e comportamento nosso e o do mundo. Então, com tudo isso, entendemos que a santidade não deixa de ser uma prioridade na vida de qualquer cristão. Então,
Como eu disse, nossa capacidade de atrair o mundo depende numa diferença nítida entre a nossa ética, o nosso modo de viver, o nosso caráter e o caráter e a prática que se vê no mundo. Consequentemente, o crente é implacável em relação à sua atitude quanto ao pecado, quanto à tentação, e ele luta para trás a sua carne, o seu organismo, a tentação dessa carne sob submissão. Com essa, já que essa não é uma tarefa fácil, então, as disciplinas espirituais são altamente valorizadas, são muito importantes. Um versículo típico de santidade, deixa eu mexer aqui um pouco, aqui, sim, aqui, que diz: mas assim como aquele que vos chamou é santo, assim também sede santos em tudo o que fazes, pois está escrito: sede santo, como eu sou santo. Né? Então, a santidade, nosso compromisso com a santidade é fundamentado justamente na santidade que a gente encontra no próprio Senhor. Tudo bem. Então, voltando, temos o terceiro tradição, ou a terceira movimento, que se chama a tradição de justiça social. Né? E a verdade é que essa contempla a responsabilidade social tanto do crente quanto a igreja. Ressaltando que eu coloquei o indivíduo primeiro, ou seja, essa representa uma responsabilidade tanto individual como coletivo. A igreja muitas vezes tem negligenciado a sua responsabilidade como defensora dos pobres e dos oprimidos. Para nós, o nosso âmbito, a nossa questão era questão espiritual. Então, a gente não estava muito propensos a nos envolver em coisas, desigualdades ou injustiça social. É uma perspectiva muito comum. E lembramos, portanto, que a palavra tem muito a falar sobre a injustiça social. Enquanto em nosso dia, nós temos considerado a questão de justiça social uma distração do verdadeiro objetivo da fé, ou seja, a salvação do alma. Eu acho interessante que Richard Stearns, que é o cabeça da Visão Mundial, que é uma sociedade que promove ações sociais no mundo inteiro, ele observou justamente que a Bíblia fala mais sobre injustiça social e compaixão para com os pobres. Fala mais sobre isso, muito mais sobre isso do que qualquer uma das principais doutrinas ou rituais do cristianismo. A palavra fala muito mais sobre a injustiça social e assistência aos pobres do que fala sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo, sobre, qualquer outra coisa que pode apontar. Parece estranho que a gente consideraria a justiça social uma questão secundária quando a própria palavra afirma no livro de Tiago que religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é isto: visitar os órfãos e as viúvas em sua aflição e manter-se livre do mundo. O apóstolo João faz uma observação praticamente igual em 1 João, onde ele diz: quem diz amar a Deus, mas odeia um irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão a quem viu, não pode amar
a Deus é quem não viu. A insistência de Jesus que nós somos neste mundo como a luz do mundo, a sol da terra, exige que coloquemos a mão na massa enquanto ao envolvimento no mundo e as injustiças do mundo e no acolhimento de pessoas pobres, né, representando, defendendo sempre os oprimidos. Não tem como não entender isso. Então, é nossa responsabilidade amparar a desgraça social criada por um mundo caído. Somos responsáveis para garantir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como está nos céus, Jesus disse. Bem, né, movimento social, né, é um objetivo da fé em nossas vidas, que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, o segundo grande mandamento. Tudo bem. O terceiro é a tradição evangélica, né? O aspecto mais óbvio da fé é o componente evangélico. Ou seja, já desde as primeiras páginas do Novo Testamento se vê de página em página a necessidade, o desejo, a tarefa de tornar esse evangelho conhecido. Consequentemente, uma fé indiferente à missão fica comprometido desde o primeiro passo, ou seja, desde o início. A fé é propositado para ser compartilhado. Essa começa com a grande comissão de Jesus, em Mateus 28, quando ele nos falou de sair e fazer discípulos de todo o mundo. Então, a ideia é que cada fibra do nosso ser deve se conectar à divulgação, à boa notícia que Jesus é o Senhor. Então, todo crente, para ser fiel, deve se conectar individualmente e assumir uma responsabilidade individual, entendendo que o evangelho, a evangelização é uma responsabilidade individual antes de ser uma responsabilidade coletiva, ou seja, da igreja. Alcançar os outros deve ser um foco nosso, a nossa vida inteira. Então, nós não devemos ficar assim, visando somente a questão de bênçãos que nós recebemos, como é acontecendo no dia de hoje, mas antes, a vida nossa deve ser consumida com a prioridade de que todos tenham uma oportunidade de viver na bênção de Deus. Então, a fé não é egocêntrica, como eu tenho aqui no slide. A fé não é egocêntrica, nem deve ser focado nas bênçãos recebidas. Antes, ela quer assegurar que todos tenham a oportunidade de viver na bênção de Deus. Agora temos aqui embaixo Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, também dos gregos. Então, a ideia é que nós somos chamados para chamar os outros. Por conseguinte, em todos os níveis, a vida cristã é dedicada à transmissão do evangelho. Daí voltamos para o quinto componente da fé, a tradição evangélica. Esse componente é sempre mal entendido e a confusão existe porque existe nos meios evangélicos um movimento com o mesmo rótulo. Temos um movimento carismático. Peraí. Aqui estamos.
Então, eu quero que você entenda que em nenhum momento, né, o movimento, né, carismático ou componente carismática, né, não se refere em nenhum momento ao movimento carismático, né, que começou no século XX, e nem subscreve às crenças daquele grupo. Em vez disso, a tradição carismática faz uma pergunta simples que se tem aqui, né, no slide. Qual é o papel do Espírito de Deus na vida da crente? Qual é o papel dele na sua vida, na minha vida? E só então, só depois, e qual é o papel do Espírito na vida da própria igreja? Então, consequentemente, carismáticos, né, como, né, a gente diz, são pessoas que dão fé, que reconhecem que o Espírito Santo de Deus tem um papel para cumprir por dentro da igreja. E em função da atuação larga do Espírito no sistema de Deus, na nova aliança, então a pessoa carismática que está visando, atento à atuação do Espírito, tem muito campo, tem muito a aprender, tem muito a apreciar enquanto à atuação do Espírito. Portanto, a Bíblia se fala, né, se refere aos dons do Espírito, tem alguns dons milagrosos, outros que não. Fala da intercessão do Espírito, fala, né, do fruto do Espírito, tem seu trabalho, né, dentro da igreja, fora da igreja, tem ele como o consolador. Então, tem, né, ele envolvido em muitas áreas ao mesmo tempo, né, na igreja, no mundo. E, né, por fim, se entende que o Espírito está diretamente envolvido no processo de convicção e conversão de todos nós. E veja bem, e com tudo isso acontecendo simultaneamente, ele está capacitando e orientando os crentes, intercedendo por eles e trafegando em mistérios. Ou seja, veja, né, o Espírito faz o que bem entende. Pensa, né, e note João capítulo 3. Aí Jesus falando diz o seguinte. Ele disse, o vento sopra onde quiser. Você ouve seu som, mas não sabe dizer de onde vem ou para onde vai. Assim é todos os nascidos do Espírito. Uma vez que o Espírito trabalha de acordo com seu próprio conselho, somos dados oportunidades iguais, tanto de ser inspirados por ele e perplexos por ele. Porque ele faz o que ele bem entende. Um verso típico do movimento carismático vem de João, que disse, Jesus disse, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro advogado para ajudá-lo. E estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode aceitá-lo porque não o vem nem o conhece, mas vós os conheceis. Pois ele vive convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Bem, com isso, né, esse é o quinto dos 6 componentes de fé. Vamos tratar de mais um e daí vamos resumir. Voltamos já.